A Oeste FM apresenta Conversa Franca com Miguel Francisco, um bate-papo direto e sem enrolação. Estamos iniciando aqui pela Rádio Oeste FM o programa Conversa Franca. Hoje estou recebendo o chefe, ele é de Presidente Prudente, chefe Renato Medeiros, que vai falar conosco. O nosso tema principal é a gastronomia prudentina. Mas antes, eu quero perguntar ao chefe como foi o início na gastronomia, se iniciou em Presidente Prudente, chefe? Antes de tudo, queria agradecer você pelo convite. Vamos ver o que vai sair dessa conversa aqui. Pelo menos a simpatia de todos aqui já está bem legal. Obrigado, chefe. Vamos ver como é que a gente se sai nessa brincadeira. Vamos lá. Meu começo na gastronomia, tem o meu começo da gastronomia profissional e o meu começo da gastronomia de fato mesmo, que acho que é parte da minha infância. Se quiser que eu comente um pouco dessa parte. Por favor, resumida, por gentileza. Vamos resumir essa parte que eu acho que é bastante interessante para mim, pelo menos. Eu fui criado junto com os meus avós em uma chácara aqui em Presidente Prudente, próximo ao aeroporto. Né? Uma família extremamente matriarcal. Minha avó comandava a estrutura da casa e a gente morava numa chácara junto com meus tios, minha tia Ana Maria, minha outra tia Ana Lúcia, meus primos. Então, uma casa grande, como você pode imaginar. Chefe Renato Medeiros, o Medeiros, a Presidente Prudente, já sabe. E era uma casa bastante movimentada. E meu avô, ele teve muitos derrames. Meu avô Dimas de Barros Alcântara. Ele teve muitos derrames. Então, eu como neto mais novo, eu estudava à tarde. Era o único que tinha a presença dele na parte da manhã. Então, como eu acordava junto com ele, tinha as demandas, as necessidades dele de manhã, eu tinha muito tempo para ele e ele tinha muito tempo para mim. Então, foi um cara que me conduziu muito bem com questão de caráter, de histórias. A formação. Formação. Às vezes, sem falar nada, ele falava mais que todo mundo. Né? Um olhar. Um jogador de xadrez exímio, um cara bem legal. E nas manhãs, tomando café, que começou essa brincadeira de cozinhar. Minha avó estudou no Dessuaçu, que é um colégio francês, só que ela não tinha a mínima paciência para cozinhar, não tinha aptidão. Então, ela abusava da expertise dela, me ensinando a fazer alguns processos da culinária que ela foi criada. Já começou na gastronomia de alto padrão. A avó era muito rígida, com certeza. A dona Glorinha, e para quem conhece ela, sabe o tamanho da rigidez que a pessoa exercia, né? Em todos, ainda mais no neto caçula. Mas foi ali que eu comecei a brincar com os pratos, com os madame croque monsieur, com os omeletes, com os pochés, os ovos que a gente fazia de café da manhã. Aos poucos fui passando a fazer o almoço de domingo da turma toda, que era enorme. Na minha adolescência, juventude, fui tomando conta dos churrascos da veterinária, que eu fiz um tempo de veterinário. A turma ia muito na chácara para confraternizar, e era o momento do churrasco. Então, a matéria era veterinária, mas na prática a gastronomia já imperava ali sem eu saber. Eu não tinha a pretensão de trabalhar com cozinha. Naquela época era muito mais difícil imaginar uma carreira de chefe, porque não tinham muitos chefes em ascensão que a gente conseguia ver na mídia, em todos os canais. Não tinha os programas ainda de Masterchefs, né? Então era muito difícil você mirar em alguma posição do mercado, não tinha referência disso. Mas foi um caminho natural a parte de contato com a gastronomia. Isso desde o começo. Minha parte profissional mesmo começou em Florianópolis. Logo que eu deixei veterinária, eu tive um insight de cozinhar, de trabalhar com cozinha. Eu tenho um amigo até hoje, um parceiro muito grande, que é o Pedro Boffs, e ele já estava cursando gastronomia em Florianópolis e me convidou para ir para lá para conhecer o curso e tudo mais. Pisando em Florianópolis, fiquei lá 12 anos me especializando, me profissionalizando nos mais diferentes restaurantes. A maior parte deles de altíssimo padrão, que conduziu a minha carreira de cozinheiro para cozinheiro de alto padrão, de alta gastronomia. E por lá eu passei por várias casas. Eu comentei já do Costão Santinho, em off com você, que foi
maior resort do país, melhor resort do país por 7 vezes consecutivas. Se eu não me engano, ainda é o maior. Então, foi um aprendizado muito grande fazer faculdade e trabalhar no Costa do Santinho. E muito desgastante, porque... O clima de uma cozinha é tenso, né? Não é simples. Poxa vida, eu nem sei como é que eu consegui concluir fazer o curso de gastronomia com a dificuldade, porque eu trabalhava, estudava e a faculdade de onde eu morava e trabalhava, que era no Costa do Santinho, era imensa distância, era coisa de 2 horas de ônibus, 2, 3 horas de ônibus para ir. Hoje em dia eu nem sei como eu teria uma disposição dessa para executar. Mas aí, chefe, o porquê decidiu retornar Presidente Prudente? Porque você atingiu uma sessão muito importante lá, né? Lá eu cheguei a ser chefe, mas eu não cheguei a ter grandes resultados empresariais, não cheguei a ter resultado empresarial, não me arrisquei, não tinha me arriscado ainda nessa área que é necessária depois de um certo padrão de carreira. Mas acho que o que me trouxe a Prudente de volta, eu acho que eu nunca saí realmente de Prudente. Eu sempre me imaginei voltando, me construindo profissionalmente, mas sempre imaginei... Coração ficou. Sempre foi. E com a chegada do meu filho, o João Miguel, ficou muito difícil para mim me imaginar lá, porque eu não conseguia estar presente para levar ele na escola, não conseguia estar presente na maior parte dos momentos que Prudente nos possibilita esse luxo, né? Estamos aqui com o chefe Renato Medeiros. Chefe, o senhor retornou a Presidente Prudente, qual o motivo? O motivo que me trouxe de volta, né, na verdade, como eu estava falando, eu acho que eu nunca saí realmente de Prudente. Eu fiz minha carreira longe, fiz minha parte profissional, mas eu sempre imaginei construindo minha vida aqui e criando meus filhos aqui. E com a chegada do João Miguel, isso ficou muito evidente na minha cabeça que era o momento de eu dar passos mais altos ou mais largos, me arriscar talvez na parte empresarial, me dedicar a um negócio diferente, e Prudente me dava esse conforto de poder voltar para Prudente, a ficar próximo dos meus familiares, ficar próximo dos meus amigos, coisa que sempre me fez muita falta, estar longe, para todos. Eu acho que todos que construíram carreira fora da sua cidade natal, fora de Prudente, sabem muito bem do que eu estou falando. A gente até conquista várias coisas bacanas, mas é muito difícil receber os louros sem olhar para o lado e faltar alguém, faltar um amigo, faltar alguém especial que você gostaria que dividisse aquele momento com você. Isso acaba perdendo muito valor das conquistas. Mas retornando ao Presidente Prudente, qual foi o primeiro passo profissional do chefe Renato Medeiros? O primeiro passo profissional que eu tive aqui em Presidente Prudente foi no restaurante Aruá, com o seu Ricardo Anderson e com, para mim, mais que especial, Denise, que é a nossa gerentona do Aruá, que para mim é uma pessoa muito especial. Não sei porquê, nós nos entendemos muito bem. A Denise me deu uma oportunidade de fazer uma consultoria, um trabalho um pouco mais técnico no Aruá, para desenvolver alguns eventos, desenvolver alguma parte do cardápio que naquele momento era necessário. E acho que, na verdade, quem levou o meu currículo até ela foi a Natália Arantes. E a Denise aceitou o currículo, a proposta de fazer uma consultoria, e eu fiquei por alguns meses, não lembro ao certo, mas acho que por volta de 6 meses lá. Fiz um trabalho de consultoria, a gente fez grandes eventos lá, e também fiz uma remodelação no cardápio dela, do Aruá. E logo após o Aruá, eu já estava lutando, tentando desenvolver um projeto individual, tinha um sonho, já tinha desenhado estruturalmente um restaurante com um padrão bacana, que era o padrão que fora do ar a gente conversou também, que era uma questão minha de tentar trazer para Prudente o que eu tinha experimentado de melhor lá fora. Uma alta gastronomia.
o que eu tinha conseguido executar, o que eu tinha experimentado, o que eu tive contato de gastronomia de alto padrão. Então era um sentimento de que eu precisava mostrar isso para as pessoas, para os meus familiares, para os meus amigos, para a Prudente. Demonstrar também que eu fiquei por lá me desenvolvendo, crescendo, evoluindo. Que muitos deles não puderam acompanhar essa carreira. Se a gente for pensar, o Instagram não estava rodando nessa época de Florianópolis, né? A realidade era outra. Era outra. A câmera, as fotos que eu tenho do Costão do Santinho, que graças a Deus eu tenho, foi por jornalista tirando naquelas máquinas pequenininhas, né? Outra que realidade. a gente tinha antigamente. Então, eles não puderam acompanhar isso e eu também não pude acompanhar muito dos meus amigos, meus familiares nas suas respectivas profissões. E o senhor conseguiu, né? Eu olhando para trás, eu tenho muito orgulho do que foi feito no Palato. Eu e os sócios, a gente se arriscou bastante na operação, no conceito, na tipologia, na definição do restaurante para ele conseguir executar uma alta gastronomia. Não vou dizer que é uma melhor gastronomia do país, mas foi a melhor gastronomia que a gente pôde executar aqui em Prudente e trazendo também muitos insumos, muita coisa de fora para cá. A gente fez bastante eventos, bastante festivais com coisas de fora para cá. Eu tenho até várias passagens com o Rubinho, que você pode conversar com ele, e algumas loucuras que ele me ajudou a fazer. Uma delas foi o Festival de Ostras, que a gente desceu de carro, passamos um dia em Florianópolis, de madrugada a gente foi para a fazenda de ostra, de um colega meu, a gente colheu as ostras de madrugada, posicionamos todas elas no padrão que elas precisam ficar, né? Com a parte côncava para baixo, para ela poder respirar, abrir, respirar sem a troca de água e tudo mais, e batemos para Prudente. Então, a gente fez um festival de ostra aqui na noite e na madrugada a gente estava colhendo as ostras. Chefe Renato Medeiros, quem participou desse festival não tem noção de toda a estratégia que foi montada para oferecer, né, aos clientes. Não tem noção. Com certeza não, mas era uma vontade muito grande de, como diz o Pedro Malama, meu amigo, de transformar o sertão no mar. Agora, eu aproveito a oportunidade, eu sou da área do vinho, e no Brasil a gente percebe uma certa dificuldade de manter o restaurante de alto padrão. Isso não é, acho que, uma situação localizada, mas é uma questão de Brasil mesmo, né, chefe? Sim, é muito difícil. Eu acho que tudo que a gente fala de alto rendimento, todo negócio de alto rendimento, ele envolve uma necessidade de padrão em todos os sentidos. A gente fala de alto padrão em equipamento, alto padrão em funcionários, de equipe, de sócios, alto padrão de utensílios, de produtos. Então, tudo que se fala de um restaurante fino, se fala de uma margem de custo maior. Como eu acho que todos os outros negócios de alto padrão, todos têm que ter um produto diferenciado, um equipamento diferenciado, um conhecimento mais técnico e tudo mais. E fechar essa conta é muito difícil. A gente tem um público capaz de consumir, mas é muito difícil você controlar as despesas deles. A despesa de um restaurante de alto rendimento é muito alta. Os utensílios é muito caro. A taça, você mesmo sabe a diferença de uma taça. Uma taça de cristal simples, ela quebra com um sopro, mas custa 12, 13 reais. Uma taça de titânio de hérbio, ela já vai custar quase 30 reais. Mas ela é capaz de aguentar um polimento, de aguentar um trabalho mais rigoroso. Sim. Mas os custos são completamente diferentes. A gente está falando de mais que o dobro do preço de um item para outro. E que é necessário em um restaurante de alto padrão. Agora, fechar essas contas é muito complicado. Agora, chefe Renato Medeiros, mesmo o Presidente Prudente estando no interior, 600 quilômetros de São Paulo, o senhor conseguiu realizar o teu sonho de trazer a alta gastronomia para Presidente Prudente. Mas, no momento, o senhor está focado num outro segmento. Sim.
Eu estou com um restaurante mais voltado para uma culinária casual, mais direcionado ao público do shopping, né? Com as necessidades que o público do shopping tem. É um negócio muito mais interessante em ponto de vista empresarial. Também ele é muito desafiador para mim por conta boa parte do meu treinamento não ter sido numa tipologia como essa. Mas é um desenvolvimento natural. Eu tenho que me esforçar para conseguir atender as necessidades diferentes de cada público. Cada restaurante tem uma necessidade, cada tipologia de restaurante tem uma definição por um motivo. Porque tem um público-alvo, tem uma situação para ser definida. Então, é uma tipologia diferente, é um habitat diferente. Então, demanda um crescimento meu profissional para conseguir conduzi-lo, conseguir mexer ele de forma que ele seja rentável, saudável. Saudável, eu falo não só financeiramente, mas saudável como empresa, para que todos que estão lá consigam exercer seu papel, consigam ter uma vida relativamente saudável e se desenvolva, né? Eu tenho um certo cuidado quando falo de trazer alta gastronomia para cá. Nós temos ótimos restaurantes em Prudente, excepcionais, cada um no seu nicho definido, né? A gente tem o Taquino com uma culinária exemplar, bem tradicional, com um serviço que eu admiro muito, qualidade de serviço do Taquino. A gente tem o Macarrone, tem o Manu, temos vários restaurantes. Vou acabar pecando com alguém aqui se eu começar a falar dos restaurantes, mas é um cuidado que eu queria ter de não me colocar acima deles, mas que realmente o Palato teve uma alta gastronomia e num padrão de gastronomia autoral, muito mais criativa e muito mais difícil tecnicamente, isso eu acredito que sim. Minha opinião particular é que sim. Agora o senhor falou o nome de vários, eu gostaria que o senhor falasse o nome do atual restaurante no qual o senhor comanda. Eu estou comandando, sou o chefe executivo do Mamoro, que é no Prudente Shopping. Que é um grande restaurante. É um grande restaurante. Eu tenho muito orgulho dele e da equipe que a gente tem formado. Por falar em equipe, como é possível montar uma equipe? Isso é a mesma coisa que formar uma família. É muito difícil manter todos concisos num foco só. A gente tem que trabalhar dia a dia para conseguir colocar todo mundo na mesma perspectiva que você tem do restaurante. A gente define um foco, a gente define um projeto e trabalha para mirar ele. Então, vários momentos a equipe mira para um lado, outra pessoa mira para o outro, às vezes um sócio ou outro também, mas isso você vai construindo. Às vezes eles te apontam um caminho que você não tinha conhecido, que você não tinha prestado atenção, e às vezes é um caminho mais glorioso, mais assertivo, e isso é do dia a dia. Do mesmo jeito que você tem que conduzir as pessoas, às vezes as pessoas te conduzem também para algum lugar melhor. A equipe é muito difícil de ser criada mesmo, é um desafio, mas eu acho que é um desafio eterno. Eu acho que a gente sempre vai ter uma grande dificuldade para desenvolver a equipe por um trabalho comum. Eu não vou falar que eu tenho muita sorte, porque eu tenho grandes dificuldades, sim, mas isso não quer dizer que eu não tenha orgulho do trabalho e da... Tem superado todas. A gente nem sempre supera todas, mas eu falo de orgulho porque, mesmo com todas as dificuldades que todos temos, escolher estar trabalhando junto com alguém, passar o dia todo trabalhando ao lado de uma pessoa e conseguir enxergar as qualidades de todos é muito importante. E eu tenho muito orgulho tanto da equipe que eu tive no Palato, que foi uma equipe que eu praticamente tive rotação zero. Foram 3 anos com um turnover muito baixo, quanto no Mamoro, que tem um turnover alto, mas eu também tenho por ser um restaurante casual com um movimento muito grande, eu tenho uma necessidade física dos funcionários muito maior também, muito intensa. Então, eu tenho muito orgulho da equipe que está lá, que está conduzindo o restaurante.
Hoje eu tenho que atuar muito pouco na parte operacional. Sinto muita falta. Vou falar para vocês que é uma coisa que eu sinto muita falta de estar trabalhando na cozinha, dentro da cozinha operacionalmente. Mas é uma situação que para mim foi necessária no Mamoro, porque eu tenho uma equipe tão bem qualificada e que tem se desenvolvido tão bem, que é necessário abrir espaço para que eles façam o serviço deles da maneira deles, e às vezes, muitas vezes melhor que eu em muitos parâmetros. Então é uma questão de condução. Legal. Estamos falando hoje com o chefe Renato Medeiros. Voltaremos já. Passando para te fazer um convite todo especial. Segunda a sexta-feira, Manhãs da Oeste, aqui no 91.7. Você vai curtir muita música bacana. Tem o nosso duplex, tem boletinhos informativos, boletim agro. Então, vem comigo, Manhãs da Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8 até o meio-dia. Toda semana nós teremos o Agroeste, um podcast voltado para o agro. E a ideia é trazer assuntos ligados à agropecuária regional e nacional. Temas como confinamento, produção de bovino a pasto, produção de bovino leiteiro, abordar vários tópicos ligados à produção agrícola e ao produtor rural. Obrigado você que está acompanhando o nosso programa através da Rádio Oeste FM, você que está acompanhando através do YouTube e também nas demais redes da Rádio Oeste FM. Hoje estamos batendo um papo aqui com o chefe Renato Medeiros, do restaurante Mamoro, aqui de Presidente Prudente, que funciona no Prudent Shopping. Chefe, a gastronomia prudentina, qual é a avaliação que o senhor faz? Nós temos uma gastronomia definida, chefe? Muito difícil definir a gastronomia prudentina e a gastronomia que o público busca também, né? Temos dois parâmetros. A gastronomia prudentina, ela vem dos antigos, né? Até um trabalho a ser feito para o pessoal aí é fazer um levantamento dos pratos antigos, aí, das famílias antigas, para ver o que realmente está na nossa raiz, naquelas famílias iniciais de Prudente, aqueles cadernos amarelos e aquela comida de campanha que muitas vezes era feito. E hoje a gastronomia evoluída de Prudente, né, que digamos que nos últimos 5 anos ela teve uma evolução tremenda, né? Você vê excelentíssimos restaurantes abrindo, os restaurantes que já existiam cada vez mais se aperfeiçoando e atingindo padrões superiores. Então, a gastronomia de Prudente é uma evolução incrível de se estudar. Em relação ao público, em Presidente Prudente, no seu entendimento, nós temos aquele público que vai ao restaurante não só para se restaurar, mas para viver uma experiência? Nós temos todo tipo de público aqui em Prudente. Prudente é uma cidade muito eclética, né? E é por isso, acho que a dificuldade de conseguir atender a necessidade de todos. Chefe, já que estamos falando da gastronomia prudentina, a gente vê nas redes sociais até o título de Presidente Prudente, capital do molho verde. Como o senhor vê essas variações na nossa gastronomia local? Com muito entusiasmo. Isso faz parte da gente aqui, né? Não posso falar que eu não gosto dos sanduíches daqui e tudo mais, porque eu fui criado nessa cidade provando um pouco de cada coisa que tem aqui. Adoro também a esfirra de Patinhas, o pessoal de lá sabe que a gente me esforcei muito para... Famosa, né? Para ter ela próximo da gente. Também, falando do molho verde aqui perto, poxa, o Chantilly conseguiu a premiação de melhor maionese da cidade, né? Tem muita discussão sobre isso, né? Eu sou fã de várias aqui, mas não vou começar a colocar, senão vão ter problemas. Mas a gastronomia prudentina é muito divertida, né? A gente pode ter certeza que aqui tem bastante emoção. Chefe Renato Medeiros, Presidente Prudente busca o título de capital da batata doce. Na condição de chefe, qual é a tua avaliação desse insumo em relação à nossa gastronomia? O senhor acha que já está inserido? Há possibilidade? Qual que é o teu ponto de vista?
Eu não estudei muito sobre o assunto, então eu tenho um certo cuidado para falar sobre isso, porque é um assunto muito profissional aqui da cidade. A região, ela se dedicou muito, deu muito trabalho a esse título merecido de capital da batata doce. Eu acho que é um produto que a gente já tem ele dentro de casa, ele já está dentro das nossas casas, ele já participa do nosso núcleo familiar. Então, talvez por isso ele não está tão inserido na gastronomia dos restaurantes, apesar de que tem várias tendências, vários restaurantes usando isso como forma cultural. Mas como não tem, a Prudentino já não tem a curiosidade da batata doce, apesar dela ser incrível, Sim. Quando você mostra ela para alguém que não é da região, as diferenças da batata laranja, batata roxa, batata doce, ser gastronomicamente incrível, ela já não desperta grandes curiosidades no Prudentino. O Prudentino já tem ela dentro de casa. Então é uma dificuldade de inserir ela nos restaurantes. Eu acho que um dos pontos pode ser esse, mas que ela já está difundida, e é um orgulho da região, com certeza. Eu, por exemplo, eu lembro da minha avó ter as batatas, a batata doce laranja dentro da fazenda, a roxa, ela criar um pouco de cada e ser uma iguaria quando eu levava para a faculdade lá em Florianópolis. Era novidade. Uma novidade incrível. Tinha um colega peruano que entrava em êxtase de ter aquilo lá, porque ele tinha coisas parecidas lá no Peru e ele não conseguia apresentar essas coisas. Então, eu conseguia, às vezes, fazer uma brincadeira trazendo daqui de Prudente para lá. E hoje, o pessoal, com o trabalho que foi feito, tanto na prefeitura, quanto principalmente dos produtores, a batata doce ganhou um padrão completamente superior. Lá atrás ela não tinha essa potência que hoje ela tem, não. Lá atrás ela era pontual, os produtores dos lugares que tinha. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de bater no peito e falar que é um produto regional que logo está conseguindo a sua denominação de origem, né? Verdade. Eu acho que eles estão conseguindo colocar como produto de origem controlada e tudo mais. Então, eu espero que isso aconteça mesmo, porque é um privilégio ter tanta gente trabalhando com tanto empenho num produto extraordinário como a batata doce. Chefe Renato Medeiros, já que estamos falando sobre a gastronomia prudentina, eu gostaria de perguntar sobre enogastronomia em Presidente Prudente. Como o senhor define essa área? É uma área de expansão. Já foi muito desenvolvida. Eu saí daqui, Prudente, pelo menos, não naquela época não tinha nenhuma roda de vinho que eu participava. E hoje em dia eu tenho grandes amigos que fazem questão de consumir ótimos vinhos. Então, eu acho que a gente já está num padrão cultural superior, pelo menos ao padrão que quando eu saí daqui para Florianópolis, mas acho que tem muito a ser desenvolvido. Se a gente ter a relação que, basicamente, os vinhos mais conhecidos da cidade, os vinhos que a gente tem em todos os restaurantes, e o conhecimento do público, a discussão, ainda são os vinhos só os argentinos e um pouquinho dos chilenos, a gente consegue entender o tamanho de um mundo inexplorado que a gente tem nos vinhos aqui na região. Lá no Mamoro tem vinhos? Temos vinhos, temos uma variedade grande de vinhos e é lógico que pela tendência casual do restaurante, a maior parte dos vinhos de entradas, vinhos leves, espumantes para a mulherada, que é essencial para um padrão de restaurante como é o Mamoro, com uma vitrine grande, um ar-condicionado e um clima favorável. Uma vista direta para o nosso sol prudentino aqui, pequeno sol prudentino. Chefe Renato Medeiros, o que o senhor diria para quem está pensando em ingressar na gastronomia? Tá aí uma grande dificuldade de aconselhamento. Né? Temos boas faculdades em Prudente, o senhor entende? Excepcionais. O campus da Unesp de gastronomia eu acho excepcional. A Toledo fez um trabalho incrível também e está direcionando o seu trabalho para eventos, mas a Unesp é muito bem equipada e tem excepcionais profissionais lá dentro. Parece que o Senac vai lançar
um curso no segmento. Estou entusiasmado com essa expectativa. O Senac, em todos os lugares que ele fez trabalho, ele sempre fez um trabalho de altíssimo padrão, de processos bem definidos, de grandes profissionais. Então, eu tenho muita curiosidade de quem o Senac vai trazer, como ele vai executar esse trabalho. E eu sei que ele está do ladinho ali do Prudente Shopping, então é uma expectativa muito grande que eu tenho em relação ao Senac. Estou cuidando ali otimista. com a apreensão do processo, porque eu sei que vai vir coisa boa de lá. Mas o que o senhor diria para quem está analisando qual segmento ingressar e quem está pensando em partir para a gastronomia? O que o senhor aconselharia? A gastronomia é um lugar muito duro. Ela necessita de vários perfis, né? Ao longo do tempo, ao longo da carreira de cozinheiro, a gente aprende, a gente tem que passar por várias posições. Então, é uma carreira de aprendizado longa. Você não consegue ter uma aceleração de conhecimento dentro da gastronomia. Qualquer lugar que você entra, qualquer cozinha que você entrar no mundo, você vai aprender alguma coisa. Então, é um lugar de uma cultura muito grande. Então, você não consegue absorver isso de uma forma muito rápida. Eu acho fundamental o cozinheiro passar por todos os degraus. Falo desde a pia da louça mesmo, da lavação, da limpeza e tudo mais, as funções de auxiliares, a função de cozinheiro, a função de cozinheiro líder, a de subchefe, e para depois se tornar um chefe, que é um cargo. A profissão é cozinheiro. Então, eu acho muito importante os profissionais passarem por todas as pontas. Sempre que se pula uma ponta, um cargo desse, falta alguma concepção no profissional. Ou seja, algum entendimento, alguma habilidade, alguma compreensão pela equipe naquela posição. Você só vai conseguir ensinar um lavador de pratos a lavar o prato muito bem, muito rápido, se você souber o que você está ensinando. Senão você não vai ter propriedade e, consequentemente, não vai ter o respeito. E isso acontece em todas as vagas. Você não vai conseguir cobrar alguém para limpar um chão, limpar uma caixa de gordura, se você não demonstrar que você tenha o conhecimento e a intimidade com esses assuntos que são extraordinariamente difíceis. Então, eu acho, opinião particular, que é necessário, mesmo com a educação, mesmo com a faculdade, você passar por todos os pontos da cozinha. Eu acho assim que a mídia traz uma ilusão. A pessoa acha, às vezes, que já vai sair da faculdade o chefe. E é aquilo que o senhor falou, né? Não é por aí o caminho, né? Para chegar no sucesso, tem que começar lavando o prato, eu acho. Picando cebola. Eu acho que senão você acaba se tornando um líder ruim em algum momento. Ou pode ser que tenha pessoas extraordinárias que tenham a aptidão tão forte que consigam fazer sem esses passos. Mas na experiência que eu tenho é que se você acelera muito o processo, você perde a capacidade de treinar a sua equipe em alguma parte das demandas. A profissão, como esclarecimento, a profissão é cozinheiro. Nós somos cozinheiros. Chefe de cozinha é um cargo. E cozinheiro e chefe de cozinha, a gente fala de perfis completamente diferentes. A gente tem alguns vícios do mercado de tirar excelentes cozinheiros por conta de ter que fazer uma remuneração diferente e transformar em chefes. E perder a qualidade do trabalho do cara como um exímio cozinheiro. E eu gostaria que a gente conseguisse fazer modificações diferentes. Conseguir valorizar o cozinheiro, não necessariamente precisa ter a relação do cozinheiro receber menos que o chefe ou coisa do tipo, porque se o cara faz a operação tão bem definida, ele tem que receber pelaquela qualidade do trabalho dele. E às vezes a gente faz isso, passa um cara que não tem aptidão, não tem perfil para gestão de pessoas e gestão de equipe, gestão de processos, e para se tornar um chefe. E acontece vários problemas operacionais com isso.
Então, ser chefe é uma questão de liderar, gestar a equipe, gestar processos e demandas, né? Então, é mais do que a habilidade de cozinhar, ou mais ou não, é uma diferença, uma característica muito diferente. Um cozinheiro é uma parte muito mais operacional, muito mais delicada, muito mais voltada ao conhecimento do insumo, a capacidade técnica, de habilidade de controlar uma temperatura, de controlar um corte, de controlar os momentos dos pratos, de controlar as guarnições e as proteínas. É uma habilidade tão importante quanto a de um chefe, mas são habilidades diferentes. Eu quero agradecer a participação do chefe Renato Medeiros, do restaurante Mamoro aqui de Presidente Prudente, mas eu tenho uma última pergunta, chefe. Qual é o teu ponto de vista sobre a gastronomia do futuro, essa questão da gastronomia orgânica, vegana? Como o senhor avalia o futuro da gastronomia? Vamos avaliar o futuro pensando no passado? Vamos. Tem algum momento na evolução da humanidade que a gastronomia não teve um papel importante? Sempre. Todas as evoluções que a gente estudou foram do Vale Fértil, que foi o primeiro contato que a civilização, do primeiro contato de civilização que se juntaram para produzir alimento. Ali começou a se produzir agricultura e o manejo de animais. Depois, com a infertilidade do solo, tivemos a próxima evolução na parte do Egito, né, no Nilo, que também foi muito conhecido pela produção de alimentos, pelo controle dos diques, controles naturais de produção de alimentos. Vinhos até hoje, em ânfora, em túmula. Sim, e depois a gente teve os romanos lutando, guerreando pela Rota da Seda, pela procura das especiarias, aquela competição de comércio voltada à gastronomia. A gente teve as navegações, que difundiu e que deu a possibilidade da Itália ser conhecida como molho de tomate, sendo que o tomate nosso é uma fruta da América. Então, depois disso, teve o renascentismo, que foi a parte da evolução em que a gente conseguiu passar para a humanidade que o alimento não é só... A gente não precisa só produzir, a gente precisa também alimentar a alma. É uma questão muito mais artística, onde veio também a house cozinha, a alta gastronomia. E depois a última evolução que a gente teve, para mim ainda, a última evolução que, para mim, a característica de evolução é mudar a gente de ambiente, trocar todo o nosso ambiente. Eu não senti essa mudança com a internet. A internet não me tirou da minha casa, não me tirou deu excepcionais qualidades, vantagens, mas não me tirou de um ciclo social que eu já tinha. Mas a última revolução que a gente teve foi a Revolução Industrial, que basicamente foi equipar as cozinhas das nossas casas. Construção de geladeiras, fogões, fornos, todos aqueles utensílios incríveis que tinha. A gente tinha utensílio para tudo naquela época. Tinha utensílio para tirar a semente da azeitona, da cereja, uma era diferente da outra. Então, a Revolução Industrial nos trouxe uma amplitude de equipamentos. E até então, eu não senti outra evolução. Eu acho, puxando sardinha para o meu lado, que a próxima revolução que a gente vai ter na humanidade vai ter sentido em prol da gastronomia. Eu espero que seja na produção mais consciente dos alimentos, mas com um ganho de produtividade do qual todos sejam beneficiados. Que a grande questão da discussão entre produção de alimentos é que alguns enxergam uma produção de alimento não saudável por ser produzido em massa, mas esquecem que esses alimentos que não são exímios, não são perfeitos, são eles que alimentam a maior parte da população. Sem eles, a gente teria fome e morte. E outra grama que esquece dos pequenos produtores rurais, que são aqueles que definem os produtos com uma alta gastronomia, das quais os restaurantes mais
mais refinados, a alta gastronomia é dependente de um produto feito artesanalmente, um produto feito com qualidade, muito mais natural e com certeza muito mais saudável. A gente não pode se desprender dos meios. Então, meu desejo para a próxima evolução é que a gente consiga juntar esses dois momentos da produção de alimentos e da gastronomia. Quem sabe a gente não consegue produzir grandes agroflorestas pelos nossos campos e a gente consiga a eficiência e a qualidade que todos sonhamos na gastronomia. Muito bem, quero agradecê-lo por participar aqui conosco. Foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado, chefe Renato Medeiros. Muito obrigado, Miguel. Estou um pouco nervoso com a entrevista, mas eu acho que foi muito bom para mim, desenvolvimento pessoal, de estar me esforçando aqui para conversar com você, e confesso que eu tive muita facilidade de conversar com você, mais do que eu teria. Foi sensacional, em outro chefe. momento. Gratidão. E a você que acompanhou pela rádio, muito obrigado. Você que está acompanhando pelas redes sociais da Rádio Oeste FM, gratidão e um forte abraço.